E um ponto de interrogação está na cabeça de todos os torcedores do Botafogo. O Botafogo será páreo para a equipe treinada por Jorge Jesus? Difícil de saber. Por isso, convidei alguns parceiros aqui da imprensa, algumas pessoas da minha confiança e excelentes profissionais para a gente conversar sobre esse assunto. Mas antes, peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal, porque só assim eu vou poder crescer e convidar pessoas de garbo e elegância, como eu convidei nesse vídeo. As pessoas veem meu canal e falam, caraca, o canal é bom, o canal é forte, então dá pra gente participar. Então conto com vocês para essa inscrição. Botafogo e Flamengo, uma partida de extremos, uma equipe que já está praticamente com o título brasileiro assegurado e outra que está lutando com todas as forças para ficar na primeira divisão. No primeiro turno, o Botafogo perdeu por 3-2 em partida disputada no Maracanã e teve uma ajuda incrível da arbitragem naquele jogo. Os jogadores do Flamengo poderiam ter sido expulsos e não foram. O Botafogo lutou contra tudo e contra todos e acabou derrotado. Ali foi um início de jogo muito interessante do Botafogo, um gol do Cícero no começo da partida. E o Flamengo meio que ficou amedrontado e atormentado ali. Está certo, o Flamengo contava com alguns desfalques. Jogadores que já estão hoje com mais cancha pela equipe rubro-negra. Mas é clássico. E o Botafogo nunca perdeu pelo Campeonato Brasileiro nessa divisão aí que você tem hoje o mando de campo. O Botafogo venceu, inclusive, o Flamengo ano passado, no estádio Newton Santos. É clássico, tudo pode acontecer, mas convenhamos, o rubro-negro hoje é, sem dúvida nenhuma, favorito a uma vitória no estádio Newton Santos. A expectativa de público não é a maior que todos nós podemos esperar. Existe até mesmo na internet fatos e fotos de torcedores do Flamengo que estão comprando ingressos para o setor do Botafogo. Alô, Polícia Militar, preste atenção no seu serviço, porque isso não pode, já que ali é o espaço para o Botafogo. Como o Botafogo pode vencer o Flamengo? Marcar o Flamengo em cima é complicado, porque você pode sofrer com bolas longas, então, taticamente você fica um pouco sem saída. Marcar individualmente, o Flamengo tem vários jogadores que podem decidir em um lance. Do meio para frente você tem Arrascaeta, Gabriel, o Bruno Henrique, você tem o Everton Ribeiro, você tem o Gerson, que vive grande momento, você tem os laterais, que são muito fortes. Então, taticamente e tecnicamente, o Flamengo é muito superior ao Botafogo. Se o salário fosse pago até a partida, seria um plus a mais. Você poderia colocar dedo na cara dos jogadores e cobrar. Quero que você dê carrinho até na tua mãe jogando aqui. Mas a maneira que está, com salários totalmente atrasados, você fica com uma possibilidade menor de questionar os atletas. E aí, o que fazer? Como você conseguir mobilizar uma equipe que está totalmente destroçada, com um técnico que ainda não encontrou a maneira certa de atuar, para enfrentar uma equipe que está totalmente redondinha? O Botafogo já venceu o Flamengo com várias estrelas, com Romário, em 1997, atuando com o time reserva. Fez um gol do Renato Sá. Flamengo lá com Sávio, Romário. Tudo pode acontecer quando a bola rola. Mas para participar comigo desse vídeo, convidei alguns amigos da imprensa. O primeiro é o repórter setorista do Botafogo no UOL, Bernardo Gentili. E ele vai falar da sua expectativa e como talvez o Botafogo possa vencer o Flamengo. Diz aí, Bernardo. A situação do Botafogo para o próximo jogo não é nada fácil, né? O Botafogo vem jogando aí o pior futebol dos times que lutam contra o rebaixamento e encara, por outro lado, um time que tem jogado o fino, jogado o futebol agradável de se ver, o melhor do Brasil aí, na minha opinião. Tem o que fazer? Tem como escapar da derrota? Acho difícil, mas um jogo é jogado, né? Então, assim, o Botafogo precisa montar um esquema para fazer com que o Flamengo não consiga jogar o que ele tem feito com os adversários nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem um claro problema, o Alberto Valentim gosta de montar um time bastante intensidade, que jogue para frente, e não é o que o elenco do Botafogo atual apresenta. Jogadores como Diego Souza, Cícero, Léo Valência não têm a intensidade que ele gosta e
acabaram todos eles, inclusive, sendo barrados no jogo contra o Santos. Só que quem entra no lugar deles também são jogadores que pouco podem oferecer, tecnicamente falando. Então o Botafogo se vê num dilema aí, precisa resolver, e acho que apostar na garotada nessa fase do campeonato eu acho um pouco arriscado. Então eu voltaria com os medalhões e tentaria montar uma equipe de uma forma que esses jogadores consigam render um pouco mais do que deles é esperado. Valeu, Bernardo. Também chama agora o meu amigo, o Fabiano Bandeira. O Fabi Bandeira vai falar a sua visão e como ele acha que o Botafogo pode vencer o Flamengo. Fala, galera, eu sou o Fabiano Bandeira, parceiro do TF, e a pergunta que é feita tem como o Botafogo parar o Flamengo? Tem, é muito difícil, mas vamos para as nuances ali de fora do campo primeiro. Botafogo joga em campo, em casa, a torcida está empolgada novamente com a hashtag no Twitter, primeiro lugar no Brasil. O time parece que vai receber alguns salários atrasados, Montenegro com outros aí se cotizando para conseguir pagar. Botafogo SA em vias de acontecer, jogadores voltaram a dar entrevista na sala da coletiva, tudo fluindo bem depois da derrota ruim para o Santos. Dentro de campo, o Flamengo ele ataca muito por todos os lados, mas não é um time que joga verticalmente só por dentro. E aí o Botafogo tem que ter cuidado com as extremidades. O Flamengo está lançando muitas bolas, cruzando muitas bolas na área. Para isso, o Carlos é um bom zagueiro, um zagueiro alto, e com ele, que é lento, temos que jogar com as linhas mais baixas. Então o Carlos e o Gabriel fazendo uma grande temporada tem que ter muito cuidado ali no miolo, e o Valentim tem que jogar feio no meio campo. Tem que tentar povoar o meio campo com o João Paulo, de repente alguém mais jovem, com uma dinâmica forte, porque o Gerson está tomando conta por ali no time do Flamengo. E aí a principal saída deles vai ser, ou vão ser, as extremidades. São muito fortes por ali. E o Botafogo não tem o Marcinho machucado, e o Yuri também não vem bem. Talvez o Gilson volte. O Valentim vai ter que conversar muito para os extremos do Botafogo se preocuparem muito mais em marcar do que em atacar no primeiro momento. E aí depois uma bola parada, um levantamento, um escanteio, um gol de cabeça e tentar ver o que acontece. O Flamengo é favorito, há formas do Botafogo vencer sim. Eu falo pro torcedor, vá ao estádio Newton Santos. Hashtag ninguém ama como a gente. Se inscreva no meu canal, Fabiano Bandeira. Um abraço. O técnico René Simões também vai dar a sua opinião. Como o Botafogo pode vencer o Flamengo? Thiago, a tarefa que você me deu é absolutamente difícil. É um desafio e tanto. Fosse fácil assim, vários treinadores teriam feito o que eu talvez sugira agora, né? 17 rodadas sem perder, ou 17 jogos sem perder, batendo todos os recordes. O Flamengo vem fazendo um trabalho absolutamente fantástico. Primeiro, a sua engenharia financeira e administrativa remodelou o clube, fez um centro de treinamento excepcional, os equipamentos que tem departamento médico, fisiologia, tudo são fantásticos, a credibilidade que tem no mercado europeu, contratação dos jogadores que conseguiu fazer e o seu treinador, com conceitos muito fortes e os jogadores comprando a ideia e fazendo. Eu acho o seguinte, não dá para guerrear, guerra não dá. Guerra é aquela que tem um exército aqui, o outro está lá, a gente sabe onde eles estão. Tem que fazer guerrilha. No Vietnã, o médico que atendia um soldado americano durante o dia, à noite ele era guerrilheiro, ele explodia bases americanas. Tem que ser feito assim. Eu arrumaria um jeito de tirar o Gerson do jogo, fazendo falta, machucando ele, não. Ele não permita que ele receba a bola. Perdi a bola, alguém encostou no Gerson e acompanha ele onde ele for. 2, tiraria o Everton Ribeiro. Esses 2 jogadores são a maternidade do Flamengo. Tudo nasce ali. Então esses 2 eu tentaria anulá-los. Depois não dá para você pegar lá em cima o Flamengo, porque o Flamengo tem o drible, que desconcerta a marcação, e tem a velocidade longa do Bruno Henrique, né, e do Gabigol também. Então fica difícil, você vai dar muito espaço para correr para trás. Então um pouco mais, mas não muito atrás. Eu faria de intermediária a intermediária a minha marcação, pegando ali uma área de 40, 50 metros e apertando ali o Flamengo. Deixa a bola com os zagueiros, deixa os 2 jogarem. Alguém tentou fazer isso. O Grêmio fez mais ou menos isso
num jogo e quase se deu bem. Depois acabou. E vai ter que ter qualidade, amigo, não tem jeito. Se você pegar o percentual de aproveitamento do Flamengo, 78%. Pegar o aproveitamento do Botafogo, 37 alguma coisa por cento, ou 36%, você vê que o Flamengo tem 78% de chance de ganhar o jogo, o Botafogo tem 36%. Mas a beleza do futebol é que dá para ganhar do Flamengo. Um time mais fraco no futebol, a regra proporciona a ele de fazer certas coisas, não fora da regra, mas não tem que passar a bola para frente o tempo todo, né? Como o basquetebol, não tem que dar a bola para o adversário, botar na corda do adversário, como o tênis, como o voleibol. Futebol você pode se fechar, sair rapidinho e trabalhar largo de um lado para o outro, porque o Flamengo concentra o time dele sempre de 1/3 do campo, quando ele trabalha do lado esquerdo, 1/3 do campo, do lado direito, 1/3 do campo, todos os jogadores ali. Então tem que ser quase um futebol society. E aí, amigo, pedir para que nesse dia teu time esteja inspirado e o Flamengo não esteja no dia dele. Um abraço, Thiago. PVC, pra gente encerrar, e aí me diz, tem como o Botafogo vencer o Flamengo? Se você pensar que o Botafogo nesse ano jogou 2 vezes contra o Flamengo e perdeu as 2, mas por 1 gol de diferença, você vai imaginar que tem equilíbrio. Claro que o Flamengo está muito mais forte hoje. Se a gente voltar no tempo e lembrar que o Botafogo pagou os salários no dia 28 de outubro do ano passado e não perdeu mais, que o segundo jogo depois disso foi ganhar do Flamengo por 2-1 no Brasileiro de 2018, isso reforça a ideia de que é preciso conseguir quitar uma parte dos vencimentos o mais rapidamente possível. O jogador não é mercenário, mas ele precisa de paz para trabalhar. Se você pensar em campo, o Flamengo é favorito. Mas favorito, no dicionário, não está escrito vencedor. Não é vencedor de véspera. Tem um jogo para jogar. O Botafogo tem todas as dificuldades que a gente conhece. Mas a gente já viu muitas vezes Flamengo e Botafogo oferecerem surpresas. O Flamengo é favorito, mas tem um clássico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aqui no canal do TF. Vídeo que a gente fazer sempre uma movimentação diferente aqui no meu canal. Quero saber de você, como o Botafogo pode vencer o Flamengo? Coloquem aqui nos comentários. Peço que você indique esse vídeo pro meu canal, mande esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque o canal do TF está aqui para agradá-los. O Rocha, meu conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço e fui, até amanhã!